Continuando na nossa segunda videoaula da lição 7, a organização da igreja, do nosso curso de Teologia Bíblica. Muito bem, estamos estudando sobre a autoridade, que Jesus é a autoridade, Ele é a pedra e não há outra pedra além do próprio Cristo, a pedra angular, a pedra fundamental. Muito bem, embora nenhuma passagem das Escrituras, como nós vimos, se refira a Pedro como a pedra sobre a qual foi edificada a igreja, mediante a sua fé, Pedro, juntamente com todos os cristãos, se tornou uma das muitas pedras que vivem da casa espiritual de Deus, como ele mesmo falou em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, e ele chama a todos como pedras vivas. E claro, também como um dos apóstolos, Pedro ajudou a fundar a igreja, e nesse sentido, ele compartilha da fundação da igreja em igualdade de condições com todos os outros apóstolos e profetas. Então, Pedro estava lá em Jerusalém, ele estava junto com os apóstolos, receberam o Espírito Santo. Inclusive, foi Pedro que deu a primeira mensagem do Evangelho. Lá em Atos capítulo 2, quem deu a primeira pregação foi Pedro. Inclusive, se usarmos o sentido da chave que abre as portas do reino, que Jesus disse a Pedro que iria dar a ele a chave, então isso foi cumprido em Atos, porque Pedro foi ele que abriu as portas do reino. A primeira mensagem do Evangelho, proclamando a redenção e salvação em Cristo, pela sua morte e ressurreição, foi feita por Pedro naquele momento. Então, naquele momento foi cumprido. Ele abriu as portas do reino para os primeiros batizados, os primeiros membros do reino, os primeiros membros da igreja. Efésios, aquele texto muito importante de Efésios, capítulo 2, versículo 19 e 20, que diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Veja aí. Então toda a igreja está edificada sobre o fundamento não de Pedro, mas dos apóstolos e profetas. Só que ele continua dizendo, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então vamos imaginar uma grande construção, onde Jesus é a pedra base, a pedra angular, a pedra principal, e 12 colunas são 12 apóstolos, que junto com os profetas deram o fundamento, a edificação para toda a igreja, porque foi através deles que veio a mensagem da palavra de Deus inspirada, não é isso? Que estamos aqui estudando. Muito bem, então é mais ou menos como nessa ilustração, nessa figura. Jesus é a pedra fundamental, é a pedra principal, e todos os apóstolos como colunas, e junto com os profetas fazem o fundamento dessa casa espiritual que é a igreja do Senhor. Muito bem. E como diz Paulo, ninguém pode colocar outro fundamento. Então, a promessa de Cristo de dar a Pedro a chave, Mateus 16, 19. As chaves para ligar e desligar o que já estivesse sido ligado e desligado nos céus. Também foi feita aos demais apóstolos. Exatamente. Mateus, em capítulo 18, mais à frente, Jesus vai repetir a mesma palavra para todos os apóstolos. Então, ao pregar o Evangelho, os apóstolos ligaram ou desligaram a vontade de Cristo, abrindo assim as portas do reino para o mundo. Como é que eles ligaram e desligaram? Ligaram porque ele deram a mensagem. Então, quem aceitou foi ligado. Quem rejeitou foi desligado. Então, esse é o sentido. A mensagem do Evangelho aqui foi o modo pelo qual eles puderam cumprir a vontade de Jesus Cristo, a sua mensagem. Temos aqui Atos, capítulo 2, 4, 6, 14, 47, a mensagem de Pedro lá naquele dia em Pentecostes, na festa de Pentecostes. O fato de Pedro não ter mais autoridade do que qualquer apóstolo fica confirmado pela enfática afirmação de que Paulo não era inferior a qualquer dos outros apóstolos. Quem foi que falou isso? Mas foi o próprio Paulo. O próprio Paulo ele fala isso. Ele não se considerava inferior a nenhum dos apóstolos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de 1 a 5, ele diz: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sou fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para o trem, certamente o sou para vós outros.
porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é essa: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, que ele fala de Pedro, né? Então, aqui o apóstolo Paulo se coloca em igualdade com os apóstolos. E continuando na sua fala, temos aqui na carta dele, na segunda carta, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, ele vai dizer: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Então veja que Paulo estava em igualdade com todos os apóstolos. O ministério de Pedro, conforme ordenado por Jesus, não se dirigiu então a toda a igreja, limitando-se aos judeus ou aos circuncisos. Isso está bem claro, né? No livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 7 e 8, quando ele diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, ou seja, o evangelho de pregar para os não-judeus, como a Pedro o da circuncisão. Então veja que aqui ele confirma, como o de Pedro foi. Então Pedro foi destinado para pregar para os judeus e Paulo para os gentios. O sinal aqui é a circuncisão. Os gentios não eram circuncidados. Assim sendo, a Bíblia, em vez de afirmar, ela nega que Pedro fosse o cabeça da igreja. E quanto aos sucessores de Pedro, ela não fala absolutamente nada, porque simplesmente não houve. Não houve. Ninguém sucedeu Pedro, nem Paulo, nem João, nenhum dos apóstolos. Os apóstolos partiram e pronto. O que eles deixaram então? Foi a palavra revelada, a palavra inspirada para nós. Então, hoje, os apóstolos continuam falando e ensinando através da palavra. A igreja deve ser a igreja apostólica, que segue o ensinamento dos apóstolos. E o que dizem os documentos históricos? Ou seja, a história da igreja mais à frente, será que ela confirma? Houve alguma coisa assim de Pedro ter sido autoridade e ter passado para outros? Bem, embora os textos bíblicos já são suficientes, né, para chegar a uma conclusão, mas podemos também ver o que aconteceu na história usando os documentos históricos. Se Pedro fosse realmente a pedra, como diz Mateus 16:18, a igreja do primeiro século teria ensinado isso. Entretanto, muitos líderes famosos da igreja dos primeiros séculos ensinaram exatamente o contrário. Por exemplo, no Oriente, Orígenes de Alexandria, um famoso cristão, viveu de 182 a 251 depois de Cristo, muito tempo depois dos apóstolos, não havia mais nenhum apóstolo. Conhecido estudioso de religião, declarou em seu comentário sobre Mateus. Veja o que ele disse sobre Mateus. Mas se supõe que unicamente sobre aquele apóstolo tenha sido edificado por Deus toda a igreja, o que então diriam a respeito de João, o filho do trovão, ou de cada um dos apóstolos? Então, note que ele coloca aqui todos os apóstolos em par de igualdade, ele não confirma Pedro. O famoso Crisóstomo de Constantinopla, cerca de 370 a 430 depois de Cristo, foi o período que ele viveu. Ele disse em seu sermão sobre Mateus 16, 13 e 19 que a pedra é a fé demonstrada pela sua confissão. Exatamente, ele está correto nisso, né? O que é a pedra que Jesus disse sobre essa pedra? É a confissão de que Pedro fez, né? A confissão. E ele diz: isto é, sobre mim mesmo, o Filho de Deus vivo, eu edificarei minha igreja. Eu a edificarei sobre mim mesmo, não eu sobre ela. É ele interpretando o que Jesus quis dizer. No Ocidente, tivemos outro cristão muito famoso também, que viveu muito tempo depois dos apóstolos, Hilário de Poitiers. Ele era da França, né? Faleceu mais ou menos em 367 depois de Cristo, e ele deixou uma obra, né, de Trinitate. E eram vários volumes, e no livro 6º ele fala sobre esse assunto. Ele diz: esta é a pedra da confissão sobre a qual a igreja foi fundada. Essa fé representa o alicerce da igreja. Ele acabou de confirmar o que o outro agora anterior, não foi? Tinha falado, o Crisóstomo, ou seja, que a pedra é a confissão de Pedro. A pedra é a confissão de Pedro. E o que dizer de Agostinho, né?
Agostinho é um dos santos mais importantes da Igreja Católica. Inclusive tem uma cidade em homenagem a ele. Aqui próximo a Recife nós temos o Cabo de Santo Agostinho. Viveu entre os anos de 354 a 430 e hoje é considerado um santo dos mais respeitados pela Igreja Católica. Considerado como uma das grandes inteligências do catolicismo. Né? O que é que ele diz sobre isso? Será que ele confirma que Pedro era pedra? De maneira nenhuma. Pelo contrário, ele nega. Um mais importante santo da Igreja Católica confirma exatamente o que os outros disseram e que nós entendemos na Bíblia. Veja o que ele diz. Olha, isso aqui é tirado de Agostinho, isso é a escrita dele, né? Nós estamos colocando aqui na lição, mas isso foi o que ele falou, né? Então veja o que ele diz. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, a qual tu confessaste, essa pedra que tu reconheceste, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Sobre mim eu te edificarei, e não a mim sobre ti. Pois os homens que queriam ser edificados sobre homens diziam, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, que é Pedro. Mas outros que não queriam ser edificados sobre Pedro, mas sobre a pedra, diziam, mas eu sou de Cristo. E quando o apóstolo Paulo descobriu que ele tinha sido escolhido e Cristo desprezado, ele disse, está Cristo dividido? Paulo foi crucificado por vocês ou foram batizados em nome de Paulo? E se não for em nome de Paulo, não foram também em nome de Pedro, mas em nome de Cristo, para que Pedro pudesse ser edificado sobre a pedra e não a pedra sobre Pedro. Esse é um escrito da obra de Santo Agostinho. Veja outra frase dele aqui. Vacilará a igreja se vacila o seu fundamento, mas poderá talvez Cristo vacilar? Visto que Cristo não vacila, a igreja permanecerá intacta até o fim dos tempos. Santo Agostinho. Os textos bíblicos, bem como os documentos históricos, sustentam, portanto, que Cristo é o único cabeça da igreja. Mas de que maneira Cristo exerce sua autoridade? De que maneira Cristo exerce a autoridade em todas as igrejas? Através, aqui chegamos no ponto B da lição, né? Através dos apóstolos e profetas da igreja. Cristo exerce sua autoridade na igreja através dos seus apóstolos e profetas, dotados de poder divino. Entre os que exerciam funções na igreja do Novo Testamento, os apóstolos e profetas ocupavam posição de destaque, porque Jesus escolheu os apóstolos e depois os profetas, os quais também inspirados revelaram essa mensagem para nós. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, diz assim, a uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos, está vendo? Então, primeiramente foi os apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedades e línguas. Então, em primeiro lugar foi os apóstolos, depois os profetas. E Efésios 4:11 nós já lemos, né, que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. De fato, a família de Deus, ou a igreja, foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, Jesus é a pedra. A fim de revelar a vontade de Cristo e serem colaboradores na fundação da igreja de Cristo, né? Como diz em Efésios, podemos ver aqui Efésios capítulo 4, versículo 8 a 15, que diz... Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo, aqui falando de Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É uma parte importante de Efésios 4, 8 e 15. Então, os apóstolos e profetas receberam inspiração e outros poderes milagrosos através do Espírito Santo.
Seus milagres confirmavam ou ofereciam evidência divina de que a pregação deles vinha de Deus. Então entenda bem, a capacidade de milagres, o poder, a autoridade para fazer milagres, curas que os apóstolos tinham, era uma prova de que eles eram os legítimos representantes de Cristo. As curas nunca teve o propósito de trazer o bem-estar para a igreja, né? Porque se isso fosse verdade e a igreja devesse ter o dom de curar, simplesmente não existiria hospitais, nem ninguém iria se formar para médico, não iria ser necessário. Para que hospital? Era só ir para a igreja e você era curado, né? Então não é assim. Então o dom de curas foi dado com um propósito. Inicialmente, a igreja tinha o dom de curar, inicialmente os apóstolos tinham, e eles passaram esses dons para muitas pessoas na igreja, né? E a igreja iniciou com dons de curas, de línguas, de profecias e de milagres. Isso é claro na Bíblia, a palavra de Deus afirma isso, não nega, nós não podemos negar. A igreja tinha no seu início esses poderes, isso foi inclusive prometido, né? Foi prometido que a igreja teria esses dons, né? A promessa está aqui em Marcos, no capítulo 16, versículo 20, quando diz: e ele é 16, 20, mas deixa eu ler aqui o 16. Diz assim, no 17, eu quero ler o 17 primeiro, diz: depois que ele diz que quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado, ele diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beber não se fará mal, né? Se impuser as mãos, os enfermos serão curados. E depois Marcos, escrevendo aqui, ele vai dizer: de fato, então ele agora, veja bem, Marcos está escrevendo seu evangelho muito tempo depois de que essas palavras foram cumpridas. Ele está relembrando o que Jesus falou antes dele subir aos céus, né? A hora que Jesus deu. Agora, Marcos, continuando, escrevendo num tempo futuro já, né? Ele vai confirmar que isso aconteceu. Ele vai dizer: de fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, quem são eles? Os apóstolos, tendo partido, pregaram em toda parte. Agora veja, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. Então aqui está o propósito das curas, dos dons. Era para confirmar a palavra, ou seja, essa palavra realmente é de Deus, por conta dos sinais. Então, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam, né? Então, esse foi o propósito. Marcos 16, 20. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus já tinha dito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Outra passagem também muito importante para entender o propósito dos dons, a gente vai encontrar aqui no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 4, quando ele diz: dando Deus testemunho juntamente com eles, veja, sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ou seja, ele diz: dando Deus testemunho juntamente com eles, né? Então, os profetas, o que é que eles faziam? Eles podiam revelar a vontade de Deus por inspiração. Eles poderiam revelar a vontade de Deus por inspiração, né? Como Pedro disse, segundo Pedro 1,20, nós não falamos coisas inventadas, né? Quando anunciamos a palavra, mas Pedro confirma que eles estavam lá, eles viram tudo acontecer. E Pedro vai dizer também que nenhuma palavra procede de pensamento particular, mas que homens santos escreveram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esses homens santos que Pedro se refere aqui são os apóstolos e profetas. Mas vejam bem, os apóstolos eram os únicos que podiam transmitir a outros homens os poderes divinos. É muito importante entender isso. Quem recebeu o Espírito Santo lá em Pentecostes foram os apóstolos. As pessoas ficaram espantadas: mas não são galileus? Quem eram galileus? Eram os apóstolos. Eles eram representantes de Cristo. Jesus passou autoridade para eles. Então, eles, através da imposição de mãos, os apóstolos podiam transmitir os dons milagrosos para outras pessoas na igreja, e outras pessoas então tinham os dons: dom de curar, dom de milagre, dom de cura, diversos dons, dom de profecia, né? Então, isso a gente pode ver na Bíblia. Nós temos algumas passagens aqui que podemos ver,
né? Por exemplo, o livro de Atos, vamos ver aqui o livro de Atos capítulo 8, no livro de Atos capítulo 8, versículo 18, alguém vai reparar isso, e é Simão, ele vai dizer, veja só, vendo porém Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu o dinheiro. Então Simão percebeu que quando os apóstolos impunham as mãos, os dons milagrosos do Espírito Santo eram passados para as pessoas. Ele percebeu isso, né? Ele percebeu isso. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, Paulo confirma Timóteo, dizendo que ele recebeu a imposição de mãos também. E Romanos capítulo 1, versículo 11, Paulo desejava ir a Roma para também repartir com ele dons espirituais. Então, é claro, né, que primeiramente os apóstolos, depois eles transmitiram para a igreja. Depois que os apóstolos morreram, também morreram aqueles que tinham os dons. A igreja não ficou mais com esses sinais e milagres, porque agora a palavra já estava completamente revelada. E uma vez a palavra revelada, tudo já estava transmitido, a mensagem já estava confirmada. Filipe realizou grandes milagres em Samaria, mas para que os dons milagrosos fossem transmitidos aos que se convertiam, foi necessária a presença dos apóstolos. Então, Pedro e João são chamados, eles vão lá para Samaria, onde Filipe estava, e eles vão transmitir. E é nesse momento que Simão vai perceber que quando eles impõem as mãos, né, eles recebem o Espírito Santo. Ele vai perceber isso e Simão vai querer comprar, achando que era algum poder milagroso. Assim sendo, então, depois da morte dos apóstolos, os homens deixaram de receber os dons milagrosos. O fato de não serem mais operados milagres por dons concedidos a homem na igreja, hoje, como na igreja primitiva, não devemos pensar que é porque Deus não tem mais o poder, a igreja ficou sem o poder de Deus, não é nada disso. Simplesmente aquilo foi no início da igreja necessário para que a palavra fosse confirmada no meio de uma geração corrupta e idólatra, né? Então, uma vez que a palavra agora está escrita e todos leram e confirmaram, esses milagres agora não têm mais ocorrido, nenhuma pessoa hoje tem autoridade para fazer milagres com a autoridade como os apóstolos tinham. Agora não estamos com isso negando o supremo poder de Deus, que pode fazer milagres em toda a terra, onde Ele quiser, onde bem lhe aprover. Claro que Deus tem todo o poder de fazer o que Ele quiser. Estamos dizendo que não existe homens hoje com o poder que os apóstolos tinham. É isso que estamos afirmando, né? Mas Cristo pode curar, mas agora é a vontade dele. Ninguém pode ordenar em nome de Cristo cura. Os apóstolos tinham essa autoridade. Ninguém mais hoje tem. Então hoje nós oramos a Cristo e rogamos a Ele para que Ele cure os enfermos. E Ele pode curar ou não, é a vontade dele. Devemos entender como isso funciona. Mas esses dons na época, eles iriam cessar, e isso foi profetizado, né? Aqui nós temos, olha, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão. Então o apóstolo Paulo aqui, ele confirma que esses dons iriam passar. Muito bem, vamos parar aqui e continuar na nossa próxima videoaula.